Ah, matemática! Sem dúvidas, ela é uma das mais faladas disciplinas na escola e passa longe de ser a queridinha dentre as disciplinas. Devido à sua complexidade e muito trabalho envolvido em suas resoluções, deixa a maioria dos estudantes de cabelo em pé quando o período de provas está chegando. Mas você sabia que qualquer um pode aprender matemática e que ela não é tão complicada como parece, mesmo tendo tanta gente que não a tem como melhor coisa do mundo? Mas o que fazer para que qualquer pessoa possa aprender matemática e conseguir se dar bem nessa disciplina tão impopular? Hoje você vai aprender os passos para que seja bem melhor nessas disciplinas e que tire excelentes notas durante o ano letivo. Sabe por quê? Porque eu sou o professor Júlio César e esse é o seu canal Matemática Mais Vezes, com o tema O Segredo dos Números. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O que fazer para aprender matemática? Então, nós vamos citar agora as regras que você precisa ter para entendê-la. Compreendido? Então, vamos para a primeira regra. Estar interessado em aprender. É a primeira coisa que você tem que ter. Isso não é só na disciplina de matemática, é em todas. Porque quando você já chega numa aula com o intuito de não querer aprender nada, infelizmente não se aprende, ok? Segunda regra, ouvir, perguntar e praticar. Não adianta nada você estar interessado em aprender e não ouvir a explicação do professor, tirar suas dúvidas, né, fazer perguntas a ele sobre o tema dado e depois praticar. Muita gente esquece a parte da prática na matemática. É muito importante, ok? Terceira, estudar a tabuada até aprendê-la. Professor, tabuada, exatamente, porque futuramente nós vamos precisar ter a tabuada já na mente para que a gente faça cálculos mais rápidos, coisa que nós não conseguimos fazer sem sabê-la, ok? Quarta regra, ter atenção nas definições. Muita gente não dá importância às definições em matemática. Então, quando vão resolver, não consegue porque não entende o que é que a questão está pedindo, simplesmente pelo fato de não saber definições. Então, toda definição é importante. Por exemplo, se eu pedisse para vocês um cálculo sabendo que duas medidas são congruentes, eu não vou conseguir resolver se eu não sei o significado da palavra congruentes. Entendido? Então, nós temos que prestar bastante atenção também nas definições. Coragem e determinação. Nós sabemos que na matemática alguns cálculos são um pouco grandes. Se a gente não tiver coragem e nem estamos determinados a concluir esse cálculo, nós também não conseguimos aprender. Conhecer também os 5 segredos dos números. Esse aqui é muito importante. Muita gente não conhece esses segredos e nós vamos vê-los hoje a partir de agora. Então vamos lá. Os 5 segredos dos números, né? O primeiro deles, eles possuem vírgula, ok? Mesmo o número que não apareça vírgula, ele possui uma vírgula. Vamos utilizar, por exemplo, o número 8, tá bom? Então, sabemos que o número 8 não possui uma vírgula, não é? Aparentemente não. Porém, nós sabemos que todo número que não possui vírgula, a vírgula se encontra no final desse número, entendido? Então, professor, me dá um exemplo disso aí em coisas que nós já vimos. Rápido e simples, tá? Nós vimos quando nós temos adição e subtração de números decimais. Por exemplo, nós temos cálculos, né, que diz assim, ó, 1 menos 0,889 ou 889 milésimos. Como é que eu faço isso? Muita gente pega e coloca o 1 em cima do 9, mas isso é um cálculo errado. Se o 1 possui uma vírgula, nós sabemos que na adição e na subtração, a regra da matemática diz que temos que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, nesse caso, se a vírgula está depois do 1, então o 1 deve ficar igual com o 0 e não igual com o 9. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, pois a vírgula está depois do 1. Compreendido? Depois disso, vamos para o segundo tema, né? O segundo segredo
dos números. Qual é o segundo segredo dos números? Eles possuem infinitos zeros à direita após a vírgula. Então, observe que nós colocamos aqui vários zeros, depois da vírgula. É exatamente por isso que também na adição e na subtração, nós podemos completar a casa com zero. Cada uma das casas completamos com zeros, ok? Então, nesse caso, fica dessa forma e nós podemos resolver a nossa subtração. Nesse caso aí, que vai dar 101 milésimos. Compreendido? Outro exemplo dos zeros à direita depois da vírgula são nas divisões. Observe, nesse caso aqui, que nós acrescentamos alguns zeros que não tinham. Aqui nós tínhamos o 1, então nós baixamos esse 1. Depois de baixar esse 1, note que não tem mais números à frente. Então, o que é que acontece? Nós vamos baixando os zeros, até o cálculo ser concluído. E quando a gente baixa o primeiro zero, nós acrescentamos a vírgula. Então, nesse caso, são vários exemplos. Nós sabemos que esse zero, que antes não se sabia de onde ele saía, agora nós sabemos, porque aqui depois do número 1 tem a vírgula e tem infinitos zeros. Por isso que a vírgula veio para cá. Compreendido? Vamos lá para a próxima. Eles possuem também infinitos zeros à esquerda. Isso aqui é bem simples de saber, né? Porque existem vários números que a gente coloca os zeros antes. 01, 002, 0003, de acordo com numeração. Então, também existem infinitos zeros para o lado esquerdo. Ok? Então, já foram 3 segredos. Vamos lá para o quarto segredo. Eles são frações cujo denominador é 1. Então, todo número é uma fração, tá? Então, nesse caso aqui, gente, o denominador sempre vai ser 1. Por qual motivo? Pelo simples fato de toda fração ser uma divisão. Essa frase você não pode esquecer nunca dentro da matemática. Compreendido? Toda fração é uma divisão. Então, se eu pegar 8 dividido por 1, vai dar quanto? O próprio 8. Então, nesse caso, o resultado vai dar o próprio número. Então, todos os números são frações cujo denominador é 1. Como exemplo, nós temos aqui 8, outro exemplo de utilização da matemática, né? 8 menos 4 quintos. O 8 é a mesma coisa que 8 sobre 1, correto? Aí aqui nós temos aqui, 8 menos 4 quintos é a mesma coisa que 8 sobre 1 menos 4 quintos. Note que o 1 pode ser colocado. E muita gente colocava esse 1zinho aqui na fração, na parte de baixo, sem compreender o motivo. Então, ele é nada mais do que um segredo dos números. O 1 sempre aparece no denominador. E o quinto e último segredo. O nosso quinto e último segredo é que todo número é uma potência, cujo expoente é 1, certo? Então, nesse caso, nós utilizamos também o expoente 1, porque nós sabemos lá na potência, a regra, que o número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, aqui as regras, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, ou seja, o número não muda, todos eles vão ser o mesmo. E até quando é uma letra elevado a 1, também vai ser a própria letra. Então, são números que não mudam. Professor, então quer dizer que ele tem todas essas regras? Sim. Então, a partir daí, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos observar um 8 normal e toda vez que nós observarmos um 8, nós vamos vê-lo da seguinte forma. Entendido? Então, eles aí são os 5 segredos dos números. Compreendido? Se você gostou desse conteúdo e se ele te ajudou de alguma forma na compreensão e no aprendizado sobre várias informações dentro da matemática, deixe o like, inscreva-se para que você possa receber novos vídeos e comente algum conteúdo que você tem dificuldade, que colocarei como tema do próximo vídeo. Repasse aos colegas que têm dificuldade para que eles também aprendam. E não esqueça, matemática rima com prática. Então, pratique. Siga-nos nas nossas redes sociais. Tudo bem?